Olá, amados, paz bem? Eu sou Melquisedeque e eu estou aqui para gravar o vídeo de destaque da lição desta semana. A lição que nós estamos estudando essa semana é a lição de número 5. O tema é Zorobabel recomeça a construção do templo. Como eu já falei em outros vídeos, este vídeo é um vídeo de destaque. É um destaque sobre algum tema da lição, algum assunto da lição, que foi abordado na lição, mas que não foi desenvolvido por uma questão de tempo. Não dá para fazer lá no comentário em vídeo dos slides da lição. Quero lembrar a você que nós temos aí o comentário em vídeo dos slides, que está no YouTube, também na plataforma do ebdemfoco.com. Temos o comentário em áudio também na plataforma ebdemfoco.com. Os comentários em PDF, para você que gosta de ler o comentário da lição, em PDF, né, um comentário da lição produzido aí pelos nossos irmãos do ebdemfoco.com. E você acessa www.ebdemfoco.com e confira. Esse vídeo é um vídeo de destaque, como eu já disse, de algum tema que foi abordado na nossa lição, mas que não foi desenvolvido por uma questão de tempo. Então, o tema que nós entendemos que foi um tema importante e que vale fazer o destaque aqui é sobre o profetismo judaico. Nós estamos estudando aí o contexto da reconstrução do templo, o templo de Zorobabel. E dois profetas foram muito importantes nesse contexto, que é os profetas Zacarias e Ageu. Nós não vamos aqui fazer ainda, nesse vídeo, um panorama de Ageu e Zacarias. Mais na frente nós podemos fazer isso. Aqui no destaque de hoje, o que eu quero fazer é uma abordagem geral do profetismo judaico e também a diferença entre dom de profecias e ministério profético. Que nós vemos isso na lição e eu quero abordar aqui. Então, é o seguinte. Quem eram esses profetas? Os profetas eram porta-vozes da revelação divina. Eles eram representantes de Deus perante o povo. Eram chamados de instrumentos de emergência. Ou melhor, nós podemos denominá-los de instrumentos de emergência. Anunciadores dos ultimatos divinos à nação. Aqui você vê um perfil muito próprio dos profetas. Eles eram um instrumento de emergência. Isso nos mostra que o profeta, ele não era uma pessoa que estava lá todo o tempo, que passava o ofício de profeta de pai para filho. Nós percebemos com essa definição, com essa nomenclatura, de que o profeta, ele não era alguém que estava ali sustentado pelo reinado, sustentado pelo templo, ou sustentado pelo povo. Eles apareciam quando surgiam uma emergência, quando surgia uma crise. Era só a nação, seja a nação por inteira, seja o rei ou os sacerdotes, começarem a se desviar da lei de Deus, que chegava algum profeta. E em alguns momentos na Bíblia, inclusive, há profetas que são anônimos, que nós nem sabemos o nome deles, porque o autor sacro não colocou aqui o nome deles na Bíblia, mas chegaram e fizeram o seu papel de anunciar a palavra de Deus, de chamar o povo ao arrependimento, de confrontar o povo. Por isso eles eram instrumentos de emergência, anunciadores dos ultimatos divinos para a nação. Uma característica interessante dos profetas é que eles eram muitas vezes respeitados e temidos, mas eles não eram amados. Eles não eram amados porque a palavra de Deus na boca dos profetas geralmente eram palavras de juízo. Por exemplo, quando Jonas foi a Nínive, ele chegou lá e a palavra de Jonas era uma palavra de juízo. Eu não vou entrar em questão agora de toda a história de Jonas, mas Jonas chegou com a palavra que era o seguinte: até 40 dias e Nínive cairá. Essa era uma palavra de juízo. Por graça e misericórdia de Deus, o povo se arrependeu. Mas em outras circunstâncias, especialmente no próprio Israel, quando o profeta chegava com mensagem dessa, ele era escorraçado.
Ele era muitas vezes até morto, porque geralmente a palavra do profeta era uma palavra de confrontação, de juízo, porque ele sempre, quase que sempre, aparecia no momento de crise. Ele era um instrumento de emergência de Deus. Quando a nação estava se deteriorando, partindo para o lado errado, Deus enviava o seu profeta para dizer à nação aquilo que ele queria que a nação ouvisse e fazesse. E por isso nem sempre era agradável ao povo. E por essa razão, os profetas eles eram muitas vezes respeitados, até temidos, mas não amados, porque eles não falavam ao que o povo queria ouvir, mas aquilo que Deus determinava que ouvia. Por isso, você vai ler nos profetas, quase todos eles, a expressão assim diz o Senhor, porque esta expressão para o profeta caracterizava que aquela palavra era completamente provinda de Deus. Tinha toda a autoridade divina, não era nada dele. Ele tinha cuidado de fazer isso para que o povo entendesse que Deus é quem estava falando e não o próprio profeta. Em um certo sentido, eles eram a consciência da nação. Quando a nação estava se perdendo, eles vinham para chamá-los novamente ao caminho de Deus, à obediência à lei de Deus. O profetismo judaico, para os judeus, o primeiro e maior dos profetas foi Moisés. Mas muitos vão dizer que o primeiro profeta por ofício foi o profeta Samuel, que também acumulou ali os cargos de sacerdote e também de juiz de Israel. Provavelmente tenha sido Samuel quem tenha sido o criador da famosa escola de profetas, que se tornou popular na época de Elias e Eliseu, e nós podemos conferir isso lá no livro dos Reis. Os profetas, eles se dividiam em profetas da escrita e profetas orais. Os profetas da escrita, óbvio, aqueles que deixaram os seus oráculos, as suas palavras escritas, como por exemplo Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, enfim. Todos os profetas que você encontra os escritos deles na Bíblia. Os profetas orais, profetas que fizeram o seu trabalho, mas nada ficou escrito como livro. Por exemplo, Natã, lembra do Natã, profeta Natã, que confrontou Davi? Foi um grande e importante profeta, mas nós não temos um livro do profeta Natã. Lembra de Elias e Eliseu, grandes profetas, homens poderosíssimos, mas nós não temos livros de Elias e Eliseu. Eles eram profetas orais, mas nenhum deles é menos importante que outros. Como eu disse no início, Jesus disse que o profetismo terminou com João Batista. E João Batista teve um ministério pequeniníssimo, mas Jesus disse que ele era o maior de todos os homens nascidos de mulher. A importância não está no tempo, nem no lugar onde se profetiza, mas a importância está no propósito divino. O propósito divino para João Batista era anunciar a chegada do Messias. E não há nada mais importante na história da humanidade do que a chegada do reino de Deus e do seu rei, o Senhor Jesus. Bom, então, vamos continuando aqui. O profetismo judaico começou com Samuel, que foi o criador aí da escola de profeta, provável criador da escola de profeta. O profetismo judaico foi um movimento espiritual, não uma organização religiosa, não era uma denominação dentro do judaísmo, por exemplo, como os fariseus, os saduceus. Não pense que o profetismo judaico, os profetas eram de uma classe diferente, de um tipo diferente, por exemplo,
como os escribas, os saduceus, os fariseus. Não, não. Eles eram um movimento espiritual. Eram homens usados por Deus para corrigir a nação de Israel. Não era uma classe. Eles não eram uma organização religiosa. Os profetas não exerciam uma ordem, uma sequência natural passada de pai para filho. Eles não eram subsidiados pelo Estado, muito menos pelo templo ou pelo povo. Apesar de ser um ofício, não era uma profissão. Eles não sobreviviam do profetismo, de suas profecias. Quando você vê algum profeta recebendo pela sua profecia, no caso de Balaão, é porque ele não foi enviado por Deus, ele não era um profeta de Deus, ele era um profeta que estava fazendo a coisa errada, porque o profeta dependia exclusivamente de Deus. Quero pontuar aqui que a vida do profeta era difícil. Você olha, por exemplo, para Natã. Natã teve que confrontar o maior rei de Israel. Você olha para Elias. Elias teve que ser sustentado por animais, por pássaros, andar pelos desertos, viver fugindo, estrangeiro na própria terra. A vida do profeta era muito difícil. Jeremias foi jogado no poço. Isaías, segundo a tradição, foi cortado ao meio. A vida do profeta era muito difícil. Eles não tinham o amparo do Estado, nem do templo, e geralmente não eram amados pelo povo por causa do teor de suas mensagens. O profeta era impopular. Ser chamado por Deus para ser um profeta era algo difícil. Jeremias, quando foi chamado, ele disse: Senhor, eu sou uma criança. Claro, Deus disse: não diga que tu és uma criança. Jonas, quando foi chamado, ele fugiu. Ele não quis, porque sabia da grandeza e da dificuldade da sua missão. Jonas, por um aspecto muito interessante, né, o nacionalismo dele, porque os ninivitas eram cruéis com Israel, e ele sabia da graça de Deus para salvar aquele povo, e ele ficou extremamente entristecido e não queria ir lá pregar para aquele povo. Apesar da mensagem de Jonas, como eu já disse no início, era uma mensagem de juízo, mas ele sabia que Deus iria perdoar aquele povo. Então, ia contra tudo aquilo que o profeta Jonas desejava. Ser um profeta não era fácil, era muito difícil. Mas o profetismo, como eu já disse, durou até João Batista. Jesus inaugurou um outro momento, né? E esse momento nos mostra uma diferença entre o profetismo e algo que o Novo Testamento traz como profecia. Muitas pessoas pensam que os profetas de Israel, eles eram simplesmente videntes, né? Eu já disse antes que eles nem sempre falavam profecias futuristas, mas eles vinham para um contextos imediatos, para corrigir o povo, para tirar o povo de algum desvio espiritual, moral ou ético, ou até mesmo social, humanitário, quando havia muita injustiça social. Os profetas eram chamados para isso, tá? E muita gente confunde que se você tem alguma expressão de vidência, no sentido de falar alguma coisa futurista, como no caso de hoje, o dom de profecias, as pessoas já vão dizendo logo, é um profeta. Mas, como já foi dito aqui, o profetismo durou até João. No Novo Testamento, nós não temos evidência, e seria muito estranho contradizer o que o próprio Jesus disse, que os profetas duraram até João. Os profetas como ofício. Depois nós temos o dom de profecia. Não existe mais o ministério profético. Então aqui nós precisamos entender que nós não podemos dizer que todos aqueles na Bíblia, na igreja, que são usados com o dom de profecia são profetas. Eles são crentes normais, comuns, que podem ser pastores, presbíteros, diáconos ou irmão do banco, que são usados com o dom de profecia, não com o ministério profético. Porque o ministério profético terminou
com João Batista. Jesus deixou claro que a lei e os profetas duraram até João. Apesar de o Novo Testamento citar profetas como Ágabo e as filhas de Filipe que profetizavam, não existe na nova aliança inaugurada por Jesus o ministério profético. O meio através do qual Deus fala diretamente com seu povo na nova aliança é a sua palavra escrita, a Bíblia. Por isso, muitos teólogos, inclusive teólogos assembleianos, vão dizer que o profeta hoje é aquele que manuseia bem a palavra de Deus, aquele que é fiel à palavra de Deus, aquele que proclama os desígnios de Deus através da sua palavra escrita. Esse é um profeta, em certo sentido, mas não como ofício profético, com ofício de profeta, porque seria contraditório, como eu disse, dizer que ainda existe profetas, o ministério de profetas, o ofício de profeta, se Jesus disse que isso a terminou com João Batista. Seria muito estranho. O Novo Testamento reafirma que existe o dom de profecia e não um ministério. Paulo deixa isso bem claro em 1 Coríntios 12 e 10. Existe o dom de profecia, não existe o ministério profético. Note, o ministério profético cessou com João Batista, mas o dom não. Nós conhecemos que existem muitas igrejas que são os cessacionistas, né, que acreditam que os dons cessaram. Nós, como pentecostais, acreditamos que os dons são atuais. Mas que fique bem claro, os dons são atuais. E nesse caso, o dom de profecia é atual. O ministério profético, não. Quando alguém diz que é profeta de Deus, sinceramente, eu nem paro para ouvir. A não ser que ele seja um pregador da palavra de Deus, fiel à palavra de Deus. E se ele é esse homem, ele não precisa se autoproclamar profeta. Certo? Então, nós precisamos entender que hoje o dom de profecia existe, mas o ministério profético não. Você vai ouvir por aí em muitos cultos. Eu sou profeta de Deus, estou profetizando na sua vida, estou decretando isso. Isso não é bíblico, isso não é cristão. Isso não está no Novo Testamento. Se encerrou-se. Nem mesmo os profetas do Velho Testamento tinham essas petulâncias todas. Eles eram homens simples, humildes, que agiam no poder do Espírito de Deus, com a autoridade de Deus, fazendo aquilo que Deus ordenava que eles fizessem. Eram vidas difíceis. E nós não vemos, não temos no Novo Testamento nada que ampare um ministério profético. Mas, que como Paulo disse, que fique bem claro aos irmãos, o dom de profecia existe. E, inclusive, deve ser buscado. Às vezes nós olhamos, por que não há mais profecias, não há mais dons, manifestações de dons na igreja? Por quê? Porque não é buscado. Tá bom? Então, para nós finalizarmos o seguinte, a profecia, ela é revelatória, ela é bíblica e quase sempre futurista. E quando você ouvir alguém dizer que, por exemplo, eis que te digo que hoje Deus está entregando a tua vitória e dias melhores virão. Isso ou é um grande engano, pura carnalidade, ou é um mero clichê igrejeiro, ou é apenas uma palavra de encorajamento. Tá? Mas não é profecia. Não confunda palavra de encorajamento, não confunda malabarismo de pregador com palavra, com dom de profecia. E que fique bem claro. Para nós pegarmos aqui a nossa recapitulação, o movimento profético, né, o profetismo judaico, provavelmente começou com Moisés, como os judeus costumam dizer, teria sido o maior dos profetas. Mas historicamente se diz que Samuel foi o primeiro profeta de ofício. Haviam os profetas orais e os profetas da escrita. Né? Os profetas orais como Natã, como Eliseu, Elias. Os profetas da escrita como Ezequiel, Isaías, Jeremias, Daniel e assim por diante. O dom de profecia existe hoje,
mas o ministério profético não. Jesus disse que a lei e os profetas vigoraram até João Batista. O último profeta por ofício foi João Batista. Hoje, nós temos o dom de profecia, que deve ser buscado, mas não temos o ministério profético. Ninguém que arroga para si o ministério profético hoje está sendo bíblico, porque não temos isso no Novo Testamento. Tá bom? Que Deus em Cristo nos abençoe. Peço a vocês que deixem aí os seus comentários no vídeo sobre o que vocês estão achando dos nossos destaques. E também, sempre que possível, se você tem alguma dúvida, deixe também nos seus comentários que a gente pode estar entrando em contato para ajudá-los a sanar. Juntos nós cresceremos e tudo isso para a glória de Deus. Amém? Que Deus em Cristo nos abençoe. Paz e bem.